Beleza. Vamos lá. Você trabalha na escola, algo do tipo aí, ou reunião de pais, como que é? Não, eu sou vice-diretor de uma escola pública que fica na zona rural do Gama, no DF. E aí, hoje é um dia de encontrar os professores em algumas reuniões e tal. E aí, isso demanda um certo tempo, né? E aí, acabou que teve uma reunião que foi além do que eu imaginava. Mas agora eu já estou aqui por sua conta. Fica à vontade. Beleza. Tá me Parece que vendo direito aí? Sim. Parece que o áudio tá voltando. Ó. Talvez seja o seu ou o meu, sabe? Tipo, eu falo alguma coisa e volto. Tá muito alto, meu? Não é que tá voltando, não é que tá alto, é que tipo, tá voltando o áudio, sabe? A minha voz está voltando? Ou é ruído aqui? É a voz nossa, as nossas duas vozes. O que você quer que eu faça? Ah, qualquer coisa, Abaixe, aumente? deixa assim mesmo, vai. Eu não sei, acho que é problema no site, deve ter alguma. Como é que é o nome disso aqui? É StreamYard. É um site que o pessoal faz. Eu aprendi a usar ele com um cara que eu fiz entrevista uma vez. Eu acho que a sua webcam está um pouquinho suja. Passa um tecidinho aí para melhorar a qualidade. Aí. Ela é meio ruinzona mesmo, falar pra Ah, você. não, pode ser aquela luz lá atrás, então. Sim. Eu tô pronto, bora. Vou trazer minha água mais pra perto. Beleza. Primeiramente, se quiser falar suas redes sociais, assim, pro pessoal acompanhar, assim, para entrar em contato para shows, essas coisas, você pode divulgar aí. Agora? É, acho que é uma boa já para começar. Então tá. Já tá lá no Instagram? Já tá rolando? Tá no YouTube aqui. Ah, no YouTube. O Instagram eu não uso, não. Ah, mas e aí? Como é que é? Eu falei que ia ser no Instagram. As pessoas vão conseguir encontrar isso? Vão do mesmo jeito. O pessoal Ah, conhece então tá. mais o YouTube do que o Instagram. Ah, então tá. Porque aí eles vão lá no Rock Dia a Dia e vão. E você já YouTube. colocou lá no Instagram que é no YouTube, não é isso? Sim. Ah, então fechou. Vamos lá, então. Beleza, então você é Marcelo Capucci no Instagram, no Facebook e Twitter tem também, tem É YouTube. Marcelo.capucci no Instagram, no Facebook é Marcelo Capucci. Tem um canal no YouTube chamado Capucci Drum, Capucci Bateria. Drum, do jeito que quiser. Capucci Bateria. É. Dá pra gente se encontrar por aí. Deixa eu dar uma clareada aqui. Ó, falar pra você que meu trabalho é com cordas, não é com bateria, com percussão muito não. Ixi, será que essa entrevista vai dar certo, hein? Ah, tá. Tem a percussão aqui também, Ah, legal, legal. tem Boa. panderola, tem. Se você gostar de um ritmo mais brasileiro, tem pandeiro também, ó. Opa, só não consigo tocar. Pandeiro é um instrumento de percussão mais complexo. E olha que é bem pequenininho, né? É. Como tipo tamborim, né? Aí é outra história. Não é seu estilo, né? Pandeiro é outra história, é muito sério. Não, eu até toco alguns instrumentos de percussão, mas o pandeiro exige uma dedicação absurda. Primeiramente, a bateria é um instrumento assim que tem que ter bastante condição para comprar, eu acho, né? Porque comparado com uma guitarra, um baixo é um valor um pouco maior, né? Geralmente, né? E tem que ter bastante espaço, isolamento de som. E como que você teve essa ideia de começar a tocar bateria assim? Teve alguma cara que você viu, nossa, eu quero ser que nem ele? Ou sei lá, você viu uma propaganda assim na televisão dos anos 80 e curtiu? Cara, meu primeiro contato com a bateria foi minha avó me levar
num culto evangélico. Minha avó é muito evangélica até hoje, ela vive em Uberaba. Quando eu era criança, ia passar férias, tal, na casa da minha avó, e ela levava a gente no culto, assim. Nem era a nossa religião, eu sou católico e tal. Minha mãe me levou para todas as formações católicas, sou um católico, preciso praticar mais, inclusive. E aí minha avó me levou no culto e os caras estavam tocando na igreja evangélica, tem muito essa cultura da banda ali, Sim. local tocando, né, tal. Então, e hoje a gente chama de cena gospel. Nos anos 70, 80, não sei se tinha esse nome, não. Mas aí eu vi a bateria lá na igreja a primeira vez. Eu era moleque, eu tinha, sei lá, 8, 10 anos de idade. Falei, caramba, que loucura esse negócio, né? E aí, gostava de instrumento. Meu pai toca violão, canta. Eu tenho Sim. tio músicos lá em Uberaba também. E aí comecei a tocar violão, tal. E aí eu me mudei, eu morava em Brasília nessa época, depois eu me mudei para Uberaba quando eu fiz 14 anos, eu acho. 14 anos de idade, e aí eu mudei para Uberaba e fui estudar violão no Conservatório Renato Frateschi, que é um conservatório estadual de música que tem na rede pública de ensino lá em Minas Gerais. Sim. E aí eu me inscrevi primeiro para o violão, tocava, mais batucava no violão do que tocava as cordas. E um dia teve um professor que me deu o toque, falou, desça na sala S17, vai lá dar uma olhada no instrumento que tem lá. E aí eu falei, pô, professor, estou no meio da aula. Ele, não, desça lá na S17, era o subsolo, estava tipo no terceiro andar, descia as escadas, cheguei lá, era a sala da bateria, tinha uma bateria, uma pinguim preta, lembro como se fosse hoje, assim. E tinha um quadro assim do Led Zeppelin na parede, era o John Bonham fazendo um solo de bateria para uma plateia enorme, só ele no palco, assim. Aí eu toquei as peças, tá, pô, eu pensei, isso aqui parece ser mais legal do que o violão, né? Pelo menos para mim. E aí mudei minha matrícula para bateria. Eu tinha 15 para 16 anos e estou aí até hoje, né? Mais de 30 anos. Então, foi meio assim que a bateria me pegou. Agora, coisa de tratamento acústico, né? Nunca fiz isso. Meus dois irmãos, acho que com 17 ou 18 anos, meu pai me deu minha primeira bateria, era uma Golpe de chapa galvanizada, literalmente como se vocês pegassem panelas, cortassem os fundos, colocasse peles, assim, o som de lata total, mas era minha bateria, né? Tirava o som, tocava, tirava todos os covers, tirava música e tal, e a bateria ficava no meu quarto, onde dormiam meus dois irmãos, assim, eu e meus dois irmãos e uma bateria. Então, esses moleques vão direto pro céu, bicho. Se não for pro céu, entra, pelo menos com mandado de segurança tem direito de entrar, porque os caras aguentaram barulho pra caramba, viu, cara? E sempre me incentivaram muito, meus pais sempre me incentivaram muito, então é de família mesmo assim, o agradecimento que eu tenho por tocar esse instrumento até hoje, porque não é fácil no início, não. Você falou mesmo, o investimento é alto e quando você precisa tocar num apartamento, por exemplo, é quase impossível, né? Sim. Então eu tocava mesmo no conservatório, que tinha toda a estrutura, e tocava em casa com a bateria completamente solta. Minha mãe, cara, lembro da minha mãe, a gente ensaiando assim na área de serviço da minha mãe lavando roupa, estendendo roupa, e eu com uma banda de rock na área de serviço tocando um volume absurdo, e minha mãe sossegada, cuidando das coisas dela, sempre me ajudando, tipo assim, se é isso que você quer, vai nessa que vai dar tudo certo. E eu tô tocando até hoje. Deu super certo, então. Seu professor foi pra Sim. parar de tocar violão e tocar bateria. Foi um toque tanto. Mas a própria percussão, por exemplo, aqui, ó. Quando eu tô tipo, tocando violão, eu gosto de dar umas batidas assim, pra dar uma acompanhar. A percussão tá em todo lugar. Você bate o pé assim, você acompanha. Sim. É um estilo que você não precisa ter o instrumento em geral. Muitas pessoas tá no corpo, né? Muitas pessoas geralmente tocam batendo numa mesa, numa cadeira, né? Sim. Eu também eu queria ter bateria, né? Meu pai me sempre falou pra eu tocar violão, porque ele não sei o que viu em mim, deu certo. Tem até tem um baixo ali também, ó. Pô, legal. Só guitarra que eu não tenho, só. Boa. São mais os graves, que nem o André. O baixo também é muito legal, né?
É que é um instrumento muito de seguramento, né? Segura a música, né? A guitarra, aí ele dá o charme pra guitarra sobressair, né? Ah, a baixo bateria faz a sustentação, né, cara? Tem que Sim. ter. Por isso que a gente chama de cozinha, né? Tem a cozinha que sustenta. O restante acontece. E, por exemplo, assim, eu fiz essa pergunta também pro Mário Fábio dos Titãs, né? Que foi o último que participou, fora você agora. Uau. Você considera seu kit de bateria médio, tipo, médio, pequeno ou grande, muito grande pro nível de música que você toca? Não, acho que é médio, não é minimalista, né? Pequeno, assim, Não é um Ringo Starr? kit. Não é um kit de fazer uma coisa mais enxuta, igual. Tem muita gente que faz barzinho e usa um bumbo, uma caixa, um prato ali, tal, uma coisa pequena, até para ter uma mobilidade, às vezes os palcos não ajudam. Mas também não é a bateria igual do Aquiles, né? Não é aquele monstro siamês. Eu acho que é assim que o Aquiles chamava a bateria dele um tempo atrás. Mas o Aquiles Priester, né, que tocou no Angra, no Xamã e tal. Mas eu acho que é médio, assim, principalmente para o estilo que eu toco na Plebe Hood, né, cara? É um pós-punk, tem muitos elementos e tal. Esse barulho foi o seu ou foi o meu? Foi o meu aqui, Ah, que eu tá. tava arrumando. Tem muitos elementos, tem muito prato e tal, mas eu uso uma bateria com, sei lá, um hi-hat, um ride, 4 crashes, um China e 2 tons, 2 surdos e uma caixa. Não é muito grande, não. Também não é pequenininha, mas também não é muito grande. Os Rhodes Por- que o digam. Porque é o que se necessita, né? Não adianta você ter muita coisa que não vai usar e não adianta ter pouca coisa que você não vai conseguir cumprir É, o andamento da música, né? exatamente. Tem muita música, né, cara? Então, sexta-feira agora a gente vai fazer lá no Circo Voador um setlist de quase 2 horas. Então, você precisa ter ferramenta, né? Você precisa ter elementos para alcançar aquilo tudo, né? Sim. Tem uns E tamborzinhos sábado, e tem uns- sábado é em Belo Horizonte, não, Sim. não me lembro o nome do lugar agora, mas posso checar daqui a pouco. Eu acho legal aquelas baterias que tem tipo uns tamborzinhos assim do lado que fica grudado assim, que ele bate de levinho assim. Acho que o João Baroni que usa isso aí. Ah, chamamos aquilo de rontontom, octagon. Pode escolher, tem várias Pronúncias. nomenclaturas. Acho que é do João, acho que é tipo octagon. Octagon, Ah, é isso mesmo. tá. Uns tamborzinhos pequenos. Acho que o batera Deixa eu do só ver o Charlie nome Brown. do lugar. O batera do Charlie Charlie Brown Brown usa acho que muito, usava é? também. Ele, sabe aquela música Zóio de Lula? Ele começa nos tamborzinhos pequenininhos. Que Ah, nem o João. legal. Sim. Belo Horizonte. Fez bastante show lá já ou é um lugar assim mais escasso pra plebe? Em Minas Belo Gerais, em geral. Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte a gente sempre vai. Sempre tem convite para Belo Horizonte, sim. Agora eu queria ver o nome do lugar. Peraí. Estou olhando aqui o perfil da Plebe. Vai ser inclusive a Plebe e o Marcelo Nova? Marcelo Nova. Ah, é. Vai ser bem legal. Só ver Lenda. aqui, ó. Plebe Rouge. É Mr. Rock. Acho que é isso aí, né? Mr. Mr. Rock Bar. Rock é o nome do lugar? Mr. Rock Bar, Aqui, é. ó. Com Marcelo Nova. Mr. Rock Bar é um pub lá em Belo Horizonte. Mr. Rock, Avenida Tereza Cristina, 295 Prado. Para quem de BH estiver ouvindo a gente aí, já está feito o convite. Sim. No sabadão. Eu tava querendo ir no show de vocês dia 29/4, lá em Campinas, lá. 29/4. Ah, tem 29/4 em Campinas e 30 em Jundiaí, ou é 28 em Jundiaí e 29 em Campinas, né? É Mas perto daí, Campinas? Você está onde? estou em Itapira, interior de São Paulo. Itapira. É perto de Campinas? 1 hora. Ah, então você tem que ir lá, pô. Você ajeita pra mim lá? Autografar as coisas Vamos, minhas? meu irmão. Claro. Claro, você é meu convidado. Você só me É, diz no dia lá, a gente vai combinar direitinho. Você me liga ou me manda uma mensagem e aí a gente se encontra lá, com certeza. Vai ser bem legal. dia
É que essa cidade aqui que eu moro, acho que tem um nome específico que talvez você já tenha até conhecido, que é do seu ramo, que é dessa cidade aqui. Qual que é? Itapira? Ele é brasileiro, ele é itapirense, morou em Brasília, Banco Quem Central. é? Marcelo Bonfá. Ele é de Itapira? Sim. Que massa, velho. Eu não sabia que ele era daí, não. Ele nasceu em Itapira? Nasceu e com 12 anos foi para Brasília por causa do o banco do pai dele, né? O banco tive que mudar para Brasília, né? Ela aí Demais. conheceu o pessoal da turma, né? Pô, Felipe, André, demais, velho. Dado, Renato, Cristina. Sim, sim. Pô, o Bonfá é uma referência, né, cara? Referência para todos nós, né, cara? Cara que lá nos anos 80 tava junto com os caras lá da Legião, né, cara? Que é um som que a gente, aqui em Brasília, a gente escrevia as letras no caderno, né, cara? Tipo, Faroeste Caboclo, a gente escrevia a letra para decorar aquilo tudo, aquele texto gigantesco. E, né? Há quem conteste o Marcelo Bonfá pela técnica, blá, blá, Sim. blá, blá. Mas, cara, qual outro batera ia tocar na Legião Urbana? Tem outro batera, velho. É o cara, velho. O cara construiu aquilo ali junto, né? É muito, muito, muito valoroso o trabalho dele, né? Tecnicamente, tem outros bateras que eu admire mais? Ok. Mas musicalmente, para aquelas canções, não tem outro cara. Não tem outro cara. Ele encaixou certinho com o Renato e com o Dado, né? Sim. Coisa que o Fê não conseguiu com o Renato, né? Nem o Flávio, né? Por muito tempo. Teve sua história também, né? O Sim. aborto tem sua relevância também. Normal. Cara, Sim. uma banda de rock and roll, cara, é uma equação de terceiro grau absurdamente complexa, cara. É muito complexo. Muito complexo. Não é fácil. Não é fácil. Imagina os caras todos jovens, todo mundo. Porque a gente tá, né? Tem um monte de gente no mercado de trabalho aí com 20 e poucos anos, dando cabeçada, sendo demitido, procurando outro emprego, mudando de ramo. Agora imagina isso na arte, numa banda única. Cada banda é única. Só tem uma Legião Urbana, só tem uma Plebe Rude. Sim. Como administrar isso com pouca experiência, e os caras começando, todo mundo... Cara, é muito louco isso, cara, é muito difícil. Eu acho muito, muito importante a gente pontuar bandas que têm a mesma formação. O Jota Quest agora está completando 25 anos a mesma formação. Sim. Mas você tem uns Stones com 50 anos, é outra formação, mas a banda tá ali, cara. Eu penso que é como Humberto Gessinger, do Engenheiros. Ele nos anos 80 eu li, acho que revista Bis, assim, o Humberto falando, cara, uma banda não pode se resumir a uma reunião de amigos. Uma banda é uma reunião de amigos da banda. A banda é a instituição, cara. Os caras têm que trabalhar em função daquilo e fazer aquilo acontecer. Tem pessoalidades, questões, dificuldades, relacionamentos, mas a banda tem que estar acima de tudo. Então, as bandas que estão firmes e fortes com a sua formação original, ok. Bandas que têm outra formação, a gente tem que aplaudir também, cara, porque o nome... Quando você olha uma banda tocando lá atrás, não tem aquele backdrop, aquele cartaz assim da banda, a gente chama de backdrop. O nome da banda que está lá. Não está o nome do guitarrista, não está o nome do baterista, não está o nome do cantor, está o nome da banda, mano. Sim. Quem estiver representando tem que ser respeitado e as pessoas têm que acreditar que as pessoas estão abrindo mão das suas vidas pessoais, cara, de relacionamento com família, de tempo com família, para, por exemplo, estar na estrada, estar no estúdio, estar fazendo uma porrada de coisa para a instituição, para a banda, entendeu? Então, a gente tem que parar um pouco com essa coisa, a formação original, o músico, né? Cara, bicho, tem coisa muito mais salutar e muito mais importante, que é a própria instituição. Essa é a minha leitura. Concordo. Você vê o Fabri lá nos Titãs, cara. O Gavan tem feito as coisas dele há anos. E o nome dos Titãs está de pé, porque o Mário Fabri está investindo o tempo dele naquilo. Está colocando a arte dele naquilo e está fazendo acontecer. Eu acho que é por aí a leitura. Mesmo que não tenha um pessoal original, por exemplo, que morreu ou saiu, a banda existindo ainda já é uma coisa muito importante, né? Exatamente. Ó, você vê o que aconteceu com os Raimundos agora. O Caniço morreu.
Infelizmente. Desencarnou, entendeu? Foi para uma... Tá bem melhor do que a gente agora. Espero muito, rezo muito pela família do Caniço, pelos meninos do Raimundos, cara, mas os caras vão continuar. A missão ainda tá de pé, tem um monte de compromisso, tem muita música para ser feita ainda. Os Muito caras show. estão na ponta dos cascos, o Caio tocando pra caramba, o Digão evoluiu muito. O Caniço faleceu, infelizmente, mas o estandarte, velho, o nome Raimundos vai seguir, velho. Continua. E a gente tem que respeitar demais quem tá trabalhando por isso. O pessoal que entra no lugar, mesmo tendo um certo preconceito, não chega no nível do cara que estava antes, mas por estar ali, gastando o tempo dele para a banda continuar, não acabar, já é um mérito muito grande, eu acho. Pô, meu irmão, tu não sabe que... Porque não é apenas o momento que o cara tá no palco. A gente se prepara por 30 horas para fazer uma apresentação de 1h30. Você acorda cedo, você chega no aeroporto, você cumpre horário, você espera, você passa som, você vai, investe, grava, compõe, não sei o que, né, para apresentar aquilo ali em nome da banda. Não é simplesmente chegar lá e tocar. Você tem um relacionamento com os caras, você tem que estar com os caras, você almoça com os caras, você janta com os caras, você viaja com os caras. Não é fácil, cara, não é fácil, não. E em nome de uma instituição, cara. Eu hoje visto a camisa da Plebe Rude com maior orgulho já há tantos anos, porque eu acredito no projeto, entendeu? Eu acredito na instituição. Não é uma questão de ir ali tocar simplesmente, não é isso. É uma família, né, cara? E não é brincadeira quando diz que é uma família, não é. É real, é uma família. Com desafios, problemas, dívidas, investimentos, preocupações, uma família. Só que é uma família do rock and roll, né? Sim. Isso que interliga todos os 4, né? Claro. 4 e muito mais, hein? Tem 4 no palco e 11 atrás na retaguarda. Pessoal que ajuda vocês, técnico de som, exatamente. outro de guitarra, baixo. Não posso esquecer nunca do trabalho técnico dos holds, do nosso pessoal de backstage, que sem eles seria impossível. E os fãs, né, cara? Porque é todo mundo que a gente respeita muito e faz por eles, né? O disco foi lançado ontem. Hoje eu tava ouvindo o disco, porque, cara, eu ouvi muito esse disco na gravação, na mix, na master e tal. Mas quando lança, né, cara, é outra história, né, cara? Você ouviu hoje, eu ouvi, pô, é outro astral. Então, a gente tá feliz demais com o resultado. Tava hoje emocionado, assim, ouvindo, porque foi uma cruzada, né, cara? A gente gravou antes da pandemia, lançamos o primeiro disco em 6 de dezembro de 2019, veio a pandemia, fechou tudo, o segundo disco estava pronto, agora, 22 de março de 2023, sobreviventes da pandemia, graças a Deus, lançamos o segundo disco, Evolução, volume 2, está no ar para todo mundo, em todas as plataformas. Ouça alto, meu irmão, porque é rock and roll de primeira qualidade. Porra, sim. Eu tô bom para vender hoje, hein, mano? Fala sério. Merchandising, né? Esse show aí que vai ter no Sesc aí, como que é? Tem que pagar ingresso, sabe? Tem que pagar ingresso, mas no Sesc normalmente a estrutura é bem organizada para o pessoal do comércio e tal, tem uns descontos bem interessantes. E a gente vai tocar no Sesc de Jundiaí e no dia 8 e no dia 9 eu acho que é o Sesc de Campinas, né, que é perto da sua casa. Então é bem tranquilo assim de conseguir ingresso, tal, se você for do comércio. Se você fizer parte desse sistema S, né? Sesc, Senai, SESI, você consegue uns descontos, uns ingressos com preços bem módicos, assim, bem legais. E com uma estrutura incrível, né? Que os caras, tudo que realmente a gente preza mesmo no Sesc é esse cuidado, né? Esse refino com a produção, com estrutura de sons, de luz, realmente são os lugares muito, muito, muito legais de se tocar e a gente fica felizão quando a gente recebe um convite do Sesc. Sim. Por exemplo, aqui na cidade, em outubro do ano passado, tocou aquela banda gaúcha, Nenhum de Nós. Acho que você conhece, do Teddy Correia. Nenhum de Nós, legal. Nossa, os caras não tava com prazer de tocar, só tinha muita pouca gente. O pessoal valoriza muito, sabe, o sertanejo, o pagode, sabe? Aí eles não tinham nem, tipo, o bis, eles nem saíram do palco, eles falaram, não vamos sair não, porque acho que não vale a pena. Eles ficaram lá e fizeram o bis na hora lá.
é triste essa sensação de você tocar assim, não ter muita gente para ver um santo grau do rock brasileiro, que é a banda que você pertence. Cara, eu não me ligo muito a essa coisa de não veio muita gente ou veio muita gente, porque isso é relativo. É muito como, por exemplo, a gente vai tocar no Rio de Janeiro sexta-feira, e a gente está no mês de março e a gente está vendo chuvas absurdas caírem no sudoeste do país. A gente teve no sudeste, né, do país. A gente teve uma chuva no litoral norte de São Paulo agora, que foi um desastre ambiental, um dos maiores da história do país. Então, às vezes você está numa praça, as pessoas estão mobilizadas, mas cai uma tremenda de uma chuva. No Rio de Janeiro isso acontece, cara. As pessoas não saem de casa. Fica inviável sair de casa. Então, se tem muita gente, ou se tem não, eu entro, cara, com o mesmo espírito. Se tiver 10 pessoas ou 10 mil pessoas, eu entro sempre com o mesmo espírito. A gente sempre pensa que quem veio merece e a gente vai botar para quebrar para quem veio. Se tiver superlotado, ótimo. Se não tiver, ótimo, do mesmo jeito. Não fazemos esse tipo de distinção, entendeu? Eventualmente tem eventos que são gigantescos e que, às vezes, o público que está no evento gigantesco, às vezes, não é o seu público. Você está ali compartilhando um público gigante que foi para assistir outros artistas. Por exemplo, tem festa de prefeitura que vai ter sertanejo, pagode e rock. Ótimo, a gente vai tocar com a mesma energia. E se for só o nosso público num pub pequeno, a gente toca com a mesma energia, do mesmo jeito, não fazemos distinção. Sinceramente, o frio na barriga e a ansiedade, no meu caso, é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Aí, tudo isso se reverte em energia na primeira nota. Eu dei a primeira nota, cara, aí eu já não... Então, tem gente que acha que não, mas tem uma timidez em mim, assim, que é o que eu acho que também me move nessa minha preocupação de estar tocando bem, de estar bem fisicamente para fazer legal. E aí eu não gosto muito de olhar para a plateia como um todo, porque aquilo me intimida de certa forma. Normalmente eu olho para uma pessoa, eu foco naquela pessoa que eu nunca vi na minha vida. Se a pessoa estiver curtindo o show ali, eu toco focando nela e em toda a parafernália à minha volta, porque também tem muita responsabilidade em tocar um show da Plebe Rude, então eu não me preocupo se veio muita gente ou deixou de vir. Sinceramente, se você for assistir o show, eu vou quebrar o pau do mesmo jeito, sem distinção. Então para você, um show no João Rock de 2019, um show num pubzinho de São Paulo é a mesma coisa? Tipo, se o pessoal mim, sim. Para mim, sinceramente, de coração, não faço a menor questão de comparar. Eu lembro dos detalhes. Por exemplo, no João Rock tinha um sol absurdo. A gente tocou tipo 3 da tarde. Tava muito quente, era um sol absurdo. Tinha muita gente. Pô, legal, o som tava um puta som. Mas, qual é a diferença de fazer no pub em BH com 800 pessoas? Sinceramente, para mim, nenhuma. Todo mundo que tá ali merece do mesmo jeito. E tem gente que vai de longe, cara. O cara se desloca, sabe? O cara investe uma grana, vai cheio de desejo de ouvir umas músicas que tem a ver com ele e tal. Sim. É mais do que merecido a gente entregar o melhor possível, cara. A gente sempre pensa assim e é assim que tem que ser. O Adriano Lopes aqui falou que ele vai estar no João Rock dia 3/6. Esse ano vai ter umas coisas boas também, né? Tem gente que vai ter o Ira, vai ter os Mutantes. Sou fã muito também. Aí, acho que tinha mais um Planet Ramp do Marcelo D2. Legal. Eu não vi o line-up, não, mas Mutantes, o João Rock é bem legal. Em Ribeirão Preto, né? Sim. Legal. Mas até o Kiss já fez show em Ribeirão Preto, Iron Maiden já fez show em Ribeirão Preto, se eu não me engano. Já. Mano, eu fui muito a Ribeirão Preto quando eu morava em Uberaba. E Uberaba é perto de Ribeirão Preto ali. Ribeirão, acho que é a primeira cidade depois da divisa. E Uberaba é a primeira depois da divisa, São Paulo, Minas. Então a gente pegava a gente pegava um trem em Uberaba, lá na Mogiana, na estação de trem, ia de trem para Ribeirão Preto, descia na estação ali da rodoferroviária, atravessava ali aquele canal ali, que tem um canal do lado da rodoviária, e ia lá para o Pinguim, que fica naquela praça atrás, não sei o nome da praça.
Aí a gente tomava um monte de chopp até tipo 10h30 da noite, voltava para a estação para pegar o trem das 11 e voltar para Uberaba. A gente voltava de trem loucos. Era coisa de adolescente, isso era muito engraçado, cara. Vamos para Ribeirão tomar um chopp. Bem ali. Para quem mora aqui em Brasília, é de boa, né, andar 50 quilômetros. Eu ando 50 quilômetros aqui em Brasília sossegado. Agora, em Uberaba, né, uma cidade pequena, a gente saía e ia lá em Ribeirão, 120 quilômetros, passava a tarde toda lá e voltava de trem. Era bem interessante isso. E Pinguim é top. O chopp lá tinha umas lendas sobre o chopp, né? O chopp saía num duto da fábrica e ia direto pro Pinguim. Eu nunca acreditava nisso, mas eu tomava todos lá, não tava nem aí. Importante é o prazer, né? Sim, uma galera junta, havia uma galera tirando um som, era muito legal. Ribeirão Preto é uma cidade incrível. Sim. Acho que a edição que vocês tocaram, acho que foi para mim foi a melhor. Teve vocês, teve os Paralamas, teve a Legião Urbana. Foi aquela homenagem, né, ao rock de Brasília, né? Tinha um palco que era tipo a bandeira nacional, muito legal, foi muito legal. Sim, acho que tinha 2 palcos, adorei. né? Tinha 2 palcos, eu acho. Tinha esse, tinha um outro grandão num outro lugar e tinha um menor com umas atrações locais, assim. Acho que sim. Foi bem legal. Uma cidade muito boa, né? Perto da capital ali, de São Paulo, né? Perto aqui nos outros campos. Uma cidade que, acho que uma segunda que tem mais escalão ali. Guarulhos também, Osasco. Uma boa cidade. Se eu não me engano, é São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, é mais ou menos essa ordem, assim. Mas não é tão perto de São Paulo, né? Mas comparado com a minha cidade aqui, acho que daqui pra lá, pra Ribeirão Preto, umas 3, 4 horas, falar pra você. Não, do Ribeirão para São Paulo, eu acho que dá isso também. Já é mais perto de Uberaba ali. Uberaba até São Paulo dá umas 4 horas. De Ribeirão para São Paulo dá umas 2h30, 3 horas. Eu não sou da quebrada, então não posso dizer com propriedade. Se alguém tiver essa informação para a gente aí, acho possível a gente dar um Google aí. Distância Ribeirão-São Paulo. Deixa eu ver. Cara, tá no Google ali, fica fácil. Ribeirão. Deixa eu ver aqui. 2h50. Aí, eu quase acertei, pô. Em condições boas, né? Com trânsito dá umas 3 horas. Não fala em chuva, em trânsito, não, que aí o bicho pega. Falou que 4h30 aqui o Adriano. 4h30. Tá vendo? Às vezes esse Google aí é meio doido. E quando você vai fazer um show, você tipo... vai chegar aquela música lá, é a música que eu acho que eu tenho mais prazer em tocar, assim. Você tem alguma preferida no repertório da Plebe, ou você toca todos com a mesma emoção? Cara, eu gosto muito das que eu gravei, obviamente, que tem uns clássicos da Plebe que eu ouvi quando era moleque, né? Aquele primeiro disco da Plebe eu ouvi muito quando era criança lá em casa, assim, no LP e tal. Tanto que quando eu fui convidado para fazer com a Plebe, assim, poucas músicas eu me debrucei, porque eu já tinha ouvido tanto que estava mais ou menos na ponta da baqueta, assim. Mas eu gosto muito das músicas que eu gravei, assim, Anos de Luta, gosto do disco novo, gosto de tocar América, tem umas músicas que têm uns desafios bem interessantes. Gosto de Bravo Mundo Novo, tem umas músicas que eu sigo a trilha, assim, tocando com o clique ao vivo, que eu acho bem desafiadoras. Mas eu gosto de A Serra, eu gosto de uma música que não está no setlist, mas a gente tocou algumas vezes no... como é o nome, velho? Eu gosto da música e não me lembro o nome. Mentiras por Enquanto. Eu acho que é uma música do terceiro disco. Uma música que tem um groove, uma linha de baixo absurdo, umas baterias bem loucas, assim. Então, eu toquei um tempão essa música. Essa música entrou no setlist durante um tempo e eu gosto muito dela, assim. Eu gosto das que tem uns desafios, assim, de batera, mas também gosto das mais retas, né? Tem umas que são bem retas, tipo Minha Renda, tem umas levadas de tambor. Eu gosto de todas, cara. Eu sou fã também, sou plebeu e eu gosto da forma dos caras
dos caras comporem, assim, eu sempre gostei da plebe, desde de menino, assim, então, para mim é um tremendo privilégio, né? Poder dividir o palco com os caras. Hoje, nem se eu tivesse escrito em tábuas de ouro, não sei se existe tábua de ouro, lá nos anos 80, acho que seria possível escrever a história como ela acontece comigo, assim, é realmente uma história muito peculiar, muito peculiar. Sim. Eu acho que o que eu tenho mais afeto é Brasília, eu acho. Brasília, muito boa. Muitos porteiros e Gosta. pessoas normais. Ah, é que é falar a realidade do pessoal, né? Dos quatro originais. Sim, sim, sim. E os caras estavam num lugar ermo, né? Não tinha nada, não tinha acesso, não tinha cultura. O negócio era Rio, São Paulo, e os caras se meteram em Brasília a construir uma cena a fórceps, né? E até hoje essa cena tá de pé, né, cara? Que é muito significativo, né? Que eles fizeram assim a título de vamos fazer uma coisa para a gente poder ter acesso a alguma coisa, já que a gente não tem nada, e de repente isso se espalhar pelo país inteiro, porque realmente tem uma tremenda de uma qualidade e perdura até hoje, né? E veio trazendo de arrasto um monte de gente, inclusive eu. Os caras influenciaram todo mundo, né? Então, quem é que pode garantir que eu não comecei a tocar batera por causa do primeiro disco da Plebe? É muito possível, muito possível. Não dá para você falar, por causa de um disco eu comecei a tocar batera, ou por causa de um batera. Não, é uma construção, sacou? É tipo um baralho, assim, você tem uma série de cartas para jogar, tal. Sim. Então, vai desde da MPB, que eu ouvi pra caramba quando era criança, Elis Regina e Gal Costa na minha casa, era o som que rolava. Raul Seixas, Gilberto Gil, ouvi muito, mas muito, quando era criancinha mesmo. Na minha casa, até hoje, na casa da minha mãe, tem um disco do Raul Seixas, o Rockish, que tem ele com os braços abertos, assim, com um medalhão no peito, assim, que tem. A primeira música é Mosca na Sopa. Aquele disco é de 73, o ano que eu nasci. É Tem esse Krieg, disco na minha casa. Krieg alguma coisa, né? Krieg Morral, alguma coisa assim. Não me lembro o nome É o dele. primeiro, é o primeiro dele, tem Metamorfose Ambulante também. Al Capone, caralho, moleque, eu vi quando era moleque isso. É. Então, aí você vai construindo uma persona, né, cara? Juntando essas cartas e, com certeza, o primeiro da Plebe, da Legião, do Capital, o do próprio Detrito Federal, o Aborto, esses caras ajudaram a forjar esse baterista que sou eu hoje, né? Moldaram seus pensamentos, né? Com certeza. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, ó, da minha amiga aqui. Como que foi entrar em bandas grandes e se foi difícil adaptar com shows, etc. Como foi entrar em uma banda grande? Tá falando como foi a minha entrada na Plebe, né? Cara, eu gravei um disco em 2004, 2005, lá no Felipe Seabra, com uma banda chamada Colina. O Felipe produziu o primeiro disco dessa banda e o único, e que não foi lançado. O disco está lá no HD do Felipe até hoje. Era um disco legal, mas era uma banda que não teve sustentação nos relacionamentos pessoais para acontecer, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Não é só música. O disco era incrível, com músicas incríveis, músicos incríveis, mas os relacionamentos não bateram, não rolou. Mas rolou a minha experiência de gravar um disco no estúdio do Felipe. O Felipe me produziu, me dirigiu. Depois disso, o Felipe me convidou para gravar outros artistas que ele gravava, ele é produtor, já gravou vários discos de vários artistas, e a gente começou a nutrir um relacionamento musical. Em 2008, o Felipe me convidou para substituir o Tchotcha em 2 shows em São Paulo. Um foi no CB e o outro foi no Casebre. E aí eu fui em 2008, quer dizer, isso já está completando 15 anos, né, cara? Em 12 de junho de... Minha vida, né? 12 de junho de 2008, foi a primeira vez que eu toquei com a Plebe Rude ao vivo, assim, com essa responsabilidade de chegar lá e dar o recado. O Tchotcha era o batera, e eventualmente ele não podia, eu ia no lugar dele e tal. E aí, em 2011, o Tchotcha foi para o Nat Roots.
eu já tinha um bom relacionamento com os caras, estava com tudo na ponta da baqueta, assumi definitivamente, gravei o Nação Daltônica, e para mim, assim, foi uma honra gigantesca. Eu já tinha muitos anos tocando bateria, toquei muita banda de baile, toquei muita banda cover, toquei muita banda autoral, toquei muito barzinho. Então, não foi uma coisa tipo assim, cheguei de paraquedista numa banda grande. Já tinha uma experiência. E eu coloquei essa experiência a serviço da banda. E me adaptar aos shows, cara, não tive dificuldade, assim. Claro que o frio na barriga é gigante, né, cara? Você tocar com a plebe, uma banda que tem uma história, uma tremenda de uma história, um puta público no país inteiro. Então, realmente, tipo assim, primeira vez no Circo Voador, você fala, uau, incrível, vamos lá. Mas, como eu falei pra você, cara, é o mesmo frio na barriga de tocar num pub pequeno. Eu vou com o mesmo respeito e o mesmo afinco, numa boa, de coração, sem falsa modéstia. Com o mesmo respeito, o mesmo afinco, a mesma determinação. Eu acho que é isso que também faz o lance acontecer, sabe? E das pessoas reconhecerem, tipo assim, porra, foi um puta show, que energia, né, cara? Você chega, depois de 2 horas, toca até quando esperar, que muitas vezes é a música que as pessoas... Cara, eu queria ouvir essa música, é a música que eu vim para ouvir, e é a música que você, depois de 2 horas, você ainda entregar com toda a determinação, é o que eu tento fazer há 15 anos e tem dado certo, graças a Deus. É o bis da plebe até quando esperar? Até quando normalmente é a última do show, né? Porque que nem o Nenhum de Nós faz isso com o Festival de Mármore também, né? É pra segurar o pessoal. É a apoteose, né, cara? É a apoteose, né, cara? Mas, por exemplo, aquela banda Raça Negra lá, ele inicia o show cheio de manias e termina o show cheio de manias. Toca 2 vezes. Pro pessoal se agitar. Nunca assisti um show do Raça Negra. O pessoal se agitar e depois no final do show se agitar de novo e ir embora. Uau! Cada um com sua estratégia. Sim, tá certo. Então, além de baterista, músico e outros afins, você é escritor também, né? Sou escritor, tenho me aventurado pela literatura já há um tempo, já tenho uns 3 livros publicados e atualmente eu escrevo num projeto chamado Cálice Literária, que é um trio de escrita. K de Caput, Li de Linhares, meu amigo Marcos Linhares, e Cálice DT de Cortland, que é uma grande amiga nossa, escritora também que mora na França, ela é de Brasília, mas mora na França, e a gente escreve juntos. Sim. Atualmente a gente está escrevendo uma série que está sendo publicada pela Trilha Educacional, uma editora de São Paulo, do Antônio Torelli, nosso editor, e a gente está escrevendo uma série de 6 livros que conta a história de uma menina quilombola que tem uns encontros inusitados com uma menina da cidade. Eu não vou dar o spoiler. Esse primeiro se chama Maíra e a Floresta Viva, e a gente já está trabalhando no segundo, e vão ser 6 livros na série. Série literária, infanto-juvenil, e a gente está muito feliz com o resultado, e a gente vem amadurecendo o nosso texto. Assim, nós somos 3 escrevendo, mas eu tenho feito muito trabalho de continuismo, de análise de alinhamento de texto, né? Porque você tem 3 pessoas escrevendo e você precisa de uma certa linguagem, uma unidade. Então, tenho feito esse trabalho nos nossos livros e eu confesso que em alguns momentos eu não sei mais quem escreveu o quê. Acho que a gente conseguiu alcançar o 4º elemento. Assim. Nós 3 escrevemos, mas a gente escreve em função de um 4º elemento que a gente chama de cálice literária. Eu acho que a gente já alcançou isso e a gente tem publicado livros nessa verve, vamos dizer assim. Sim. Eu sou muito apreciador de uma cidade, acho que você deve conhecer, chama Poços de Caldas, né? Você passou por lá. Eu tive lá, cara, que cidade incrível. Passou por lá com o seu livro, né? Com a da Mayra, né? A gente publicou lá na Feira do Livro de Poços de Caldas. Que cidade legal, cara. Eu gostaria de ir lá para tocar. Quem sabe alguém de Poços de Caldas não faz um convite para a Plebe Hood fazer um show em Poços de Caldas. Achei linda a cidade, muito limpa, né? E é Minas Gerais, né, cara? Aquele espírito mineiro, com aquela comida boa, um povo legal. E tem uma Feira do Livro lá bem importante ali na... Filipostos, né? Filipostos, a feira é muito importante ali para
aquele cenário ali no interior de Minas. Achei muito legal. Espero ir mais vezes. Sim. É uma cidade sossegada, né? Tem tudo que você precisa lá, você não precisa sair da cidade para depois tem faculdade boa, tem estádio pra você ver jogo de futebol, com o time no Brasileirão Série D, tem show pra você ver no estádio, às vezes, que aparece. Olha, Por exemplo, eu fui no não, Paralama eu dos fiquei lá só 2 dias, eu não tive a oportunidade assim, de conhecer a fundo, não, mas foi bem legal. 2 dias. Eu cheguei de manhã, eu cheguei tipo 10 da noite, numa quinta, aí passei sexta-feira o dia inteiro e no sábado de manhã eu voltei, quer dizer, fiquei 24 horas lá. É uma cidade muito Um boa. pouco mais. Como que você definiria o disco concreto já achou? Com uma palavra só. O concreto? Primeiro. Cara, aí a gente precisa pensar naquele contexto daquela época, porque, caramba, aquele disco é de 86, né, cara? E a gente tinha uma cena do rock nacional que era meio new wave, assim, tinha umas bandas... tinha uma música dessa época que me marca muito. Mamãe, acho que tô ligeiramente grávida. Mamãe, não fique pálida, a coisa não é ruim. Se lembra um dia, você já ficou assim... Tinha umas bandas, assim, tinha uma estética... Era divertido, sabe? Tinha a Blitz, com toda aquela coisa da encenação, da dramatização. E aí, Sim. cara, o concreto já rachou, cara. A palavra é uma pedrada, né, velho? Uma pedrada. Eu acho um disco, para 1986 e aquele contexto, é uma pedrada. Eu usaria essa palavra. Sim. Mas, como fã lá na época, né? Eu acho que eu nem tinha muito essa... Cara, 86 eu tinha 13 anos, eu era um garoto, assim. Eu não sei se eu tinha essa percepção, mas a percepção de ouvinte de músico, né? De colocar um disco para tocar e falar: caraca, velho, é muito diferente dessa coisa toda que a gente tem ouvido. E de fato, acho que o concreto daquela leva toda lá é o disco o mais ousado, na minha opinião, assim. Sim. Mas eu acho que por ter muitos sucessos assim nesse disco, eu acho que sofreu um pouco que nem o Nós Vamos Invadir Sua Praia do Traje a Rigor, que não teve um disco que bateu assim de frente com ele. Depois tem o disco de 87 lá também, que é muito bom, que tem a Ida, eu esqueci o nome agora. Muito bom por sinal, mas não teve tipo um disco que conseguiu chegar perto do sucesso assim do primeiro LP, que nem aconteceu com o Traje, por exemplo. Mas aí eu já olho por outro lado. A gente está pensando com os olhos do mainstream, né? Não vendeu tanto, não fez tanto sucesso. Mas, cara, tem composições no Nunca Fomos Tão Brasileiros tão grandiosas quanto, cara. E a banda, o segundo disco, a banda se firmou, porque era um grande desafio, era o que fazer depois do concreto. Não dava para ter um disco com a mesma onda, com 5, 6 músicas de hit, não sei o quê. Os caras estavam indo para outro lugar também. O terceiro disco já mostra esse outro lugar. Os caras estavam numa outra sintonia, de repente até à frente do seu tempo. Eu acho, sinceramente, que não foi compreendida, sabe? No seu tempo ali, naquele espaço-tempo ali, em que os caras... 3 discos completamente diferentes um do outro e com muito conteúdo. E, de repente, os caras, tinha muita gente que estava apostando na fórmula. Esse primeiro deu certo, vamos fazer um disco igual e continuar a dar certo, para continuar dando certo. A Plebe Hood não fez concessão nenhuma, né, cara? A gravadora até deve ter tentado que os caras fossem por esse caminho, mas a Plebe Hood não faz concessões. E você já foi no show da Plebe quando você era mais molecão? Você só fez? Sim. Já foi? Fui no show da Plebe Hood, se eu não me engano, em 81, 82, não existia o primeiro disco. A Plebe Hood tocava na rua aqui com Capital Inicial, com Legião Urbana, montava um caminhão, botava um amplificador, uma bateria, ligava tudo. Se eu não me engano, eu vi isso na Praça do Cine Itapuã, lá no Gama. Aí eu tô na zona rural do Gama. Lá no Gama, quando eu falo, é aqui perto, dá para uns 20 quilômetros daqui de onde eu tô agora. E não tinha o disco, mas os caras tocando com toda a precariedade, era muito precário. O equipamento era ruim,
não tinha luz, não tinha estrutura, não tinha nada, era precário. Mas os caras tocando, o Fred, que é o baixista que substitui o André durante 2 anos, quando o André foi fazer o mestrado lá em Chicago, na época do Nação Daltônica, o Fred sempre usa esse termo, assim, daquelas bandas todas, a plebe era que apresentava uma febre mais rock and roll, assim, sabe aquele estado de febre, que você, um negócio que quando rola, você fala, opa, peraí, o que está rolando, né? Era diferente, era a banda mais diferente dessas todas. Não sei se por causa do lance dos tambores, da bateria, aquelas guitarras, a voz do Felipe, eu não sei. Ou o conjunto todo, os dois cantando, né? Tinha o Ameba cantando também ali. Era um negócio muito doido. Então, eu acho que dessas bandas todas aí, a plebe era mais diferente, assim. E aí eu tive a oportunidade de ver os caras tocando. A gente até gravou um disco chamado Primórdios, né? Que era o que a plebe tocava naquela época, na rua. Umas músicas eu acho só uma música foi parar no. 2 músicas, eu acho que o Sex Karatê e depois Censura, que continuaram na discografia, mas as outras nem chegaram a ser gravadas. Foram gravadas agora em 2017, num disco chamado Primórdios. E eu gravei esse disco que não tinha registro do que eles faziam lá antes de ter o Concreto Já Rachou. Que eles tocavam na rua, um monte e é só um som autoral também, que é muito legal de se registrar, não eram umas bandas cover, né? Eram umas bandas autorais, dentro das suas dificuldades e da sua precariedade, mandando um som, né? Que é o mais legal. E tá aí o recado até hoje, né? Sim. O Capital Inicial fez algo parecido, eles lançaram em 2005, acho que foi um especial Aborto Elétrico, assim, pegava as músicas que eram do Aborto e fizeram uma versão deles, né? Ah, sim, já ouvi esse disco, é legal. Tem Geração Coca-Cola, versão deles, Anúncio de Refrigerante, Brotherman of Blues 2, Veraneio Vascaína. Só falta o Renato e o baixo do Renato. Sim. Eu acho legal essa questão aí de pegar os primórdios assim, fazer um disco só relembrando tudo também. Uma Apesar de que coletânea. muitas dessas músicas já havia sido gravadas, né? Muitas desse disco aí, Veraneio Vascaíno tinha sido gravada, Fátima tinha sido gravada, um monte delas tinha sido gravada. E aí, esse da plebe é diferente, porque elas não tinham registro. Foi muito doido o processo de gravação, os caras ficavam lá tocando, falando, não, lembra aquela letra assim, tal, não, mas a letra não dizia aquilo, eles não tinham registro. Eles tiveram que pegar caderno velho de anotações, assim, o Felipe e o André, e revisitar tudo. Não, então era isso, tal. Ligava pra gente, pô, você lembra, não sei o quê. Apareceu na época até uma fita cassete de um show da plebe, que não, uma gravação completamente rudimentar. O cara ligou um gravador num show e gravou, simplesmente. Assim. Acho que o André tem isso, mas nunca havia sido publicado aquele som. E aí o que a gente fez em 2017 foi, tipo, ressuscitar literalmente as músicas, cara, que estavam no esquecimento, assim, totalmente. Com exceção de Sex Karatê e Censura, nenhuma tinha entrado. Nenhuma tinha entrado em disco nenhum da plebe. Sim. Era um esboço só, né? Imagina os caras, tipo, tem que lembrar coisa de 10, de 20, 30 anos atrás, né? Puxa, os caras têm a memória boa demais, fala sério. Felipe tem uma memória de elefante, velho. Ele vai lançar uma biografia agora. Cara, meu irmão, o cara tinha uns coelhos da cartola, assim. Você lembra da pessoa assim, o nome tal, na circunstância tal? O André coça a cabeça e fala, bicho. Eu vou lembrar daqui a pouco. Nesse momento eu não lembro, mas o Felipe tem uma memória de elefante. É impressionante, cara. O Ringo Starr dos Beatles, que quando dá entrevista fala que ele não lembra as coisas, né? Porque ele teve problema de alcoolismo, né? Aí ele foi para um negócio lá, como que é, uma clínica de reabilitação, né? O Paul McCartney ele lembra mais, mas o Ringo não lembra tanto mais. Ele sofreu bastante com o É muita alcoolismo. história, velho. Não dá pra cobrar isso dos caras, não. 60 anos de carreira. Fez 60 anos hoje o primeiro disco dos Beatles, né? Uau! Please Please Me. Massa.
Mas hoje em dia você ouve algum som que não seja rock, um som atual nos últimos 10 anos, assim, 5, os cantores atuais, você ouve alguma coisa ou só fica no. Cara, eu gosto de ouvir umas coisas novas, assim, mas bem soltão, assim, no meu streaming ali. Eu coloco e ouço umas coisas, mas, cara, eu tô sempre ouvindo os clássicos, ouvindo Led Zeppelin, ouvindo Living Colour, ouvindo eu gosto de ouvir o A-ha, por exemplo, as músicas banda, Michael Jackson, Madonna, música pop. Eu gosto muito de ouvir jazz. Eu sempre ouço uma rádio de jazz tradicional, assim. Todo dia eu levo meu filho para a escola todo dia a gente tá ouvindo jazz, que eu acho que é uma linguagem que aborda tudo. É o pai do rock and roll, sabe? Tem uns bateras incríveis. Eu não tenho técnica, mas eu tenho muito ouvido, muita sensibilidade, assim, para pianistas, para saxofonistas, guitarristas do jazz. E eu adoro as melodias, tal. Então, o que eu ouço muito na minha vida, nos últimos 10 anos, assim, que eu tenho ouvido muito jazz. Obviamente que eu também ouvi muito punk, muito pós-punk, até mesmo para construir uma solidez tocando com a Plebe Hood, né, cara? Ouço muitas referências que o Felipe me passa. Olha o sinal. Ou Ecstasy, essas bandas do pós-punk dos anos 80 ali que influenciaram os caras. Eu ouço muito, então Buzzcocks, eu gosto de Sex Pistols, Ramones pra caramba, agora Led The Zeppelin, Clash. Living Colour, The Clash. A gente faz um tributo ao The Clash aqui, né? O Felipe Faz. canta, eu toco batera, o Fred toca o baixo, o Pinduca toca guitarra e o Rafinha toca teclado, então eventualmente a gente faz um tributo ao Cover. The Clash. A gente toca Clash. umas 30 músicas do Clash. E é bem legal. O tributo se chama Clash City Rockers. Pode ser convidado por sua cidade a qualquer momento. É só ligar pra gente que a gente vai lá fazer um som de The Clash. É bem legal. E eu gosto bastante dessa banda também. Sim, Principalmente do Combat Rock e do Loudon Cowley, né? sim. Clássicos, né? Mas eu ouço música o tempo todo e eu adoro ouvir música. Tem umas questões assim de audição mesmo. Agora descobri uma rádio de clássicos da salsa, com os cantores assim latinos e com aquelas batidas, com umas percussões, umas bateras muito complexas. A salsa é muito complexa, né? Aquele lance da clave, né? É muito complexo. Então, aí as baterias vão girando e os baixos em torno disso. Eu acho muito legal. Adoro música instrumental. Adoro música, cara. Não paro de ouvir música o tempo todo. O engraçado do Clash é que eles lotavam o estádio, assim, no final da carreira eles eram banda de bar, né? Por causa que o Joe Strummer tinha saído da banda, né? Ah, é? É. Tem uma foto deles que tocando no barzinho, aí você compara com aquela foto que eles fizeram num festival em 83, eu acho. Tocando Should I Say, Should I Go. É muito louco pensar que os caras ficaram nesse nível, né? Depois que o Joe Will saiu. Joe Strummer, Mick Eu Jones, né? não, nessa fase eu não tava, não. E agora eu acho que é a última pergunta pra você, que acho que vai fechar com chave de ouro. Opa. Qual que foi a coisa assim que mais impactou, um conselho, alguma coisa importante que o André, o Clemente e o Felipe falaram pra você que te impactou bastante, sim? Que foi importante pra você de alguma forma? Cara, tem uma passagem que é o seguinte, depois eu vou explicar, vou dizer qual que é o conselho. Eu estava tocando num evento no Ceasa de Santo André, com a Plebe Hood. Isso foi em 2014, 2015, alguma coisa assim. Ceasa de Santo André. E, cara, era um aniversário de uma rádio dessas, de rock, não me lembro o nome da rádio, e tinha 60, 70 mil pessoas no estacionamento do Ceasa. Você imagina o tamanho do Ceasa lá em São Paulo, é enorme. E aí, cara, eu estava tocando, e se eu não me engano, estava tocando Minha Renda. E tem uma virada em Minha Renda que é a primeira virada que você aprende no conservatório de música tocando bateria.
que é aquela virada tá 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 tu 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 psh, tá 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 tu 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 psh, uma virada em 4x4, simples, objetiva, a primeira virada que você aprende no conservatório, mas é a virada que tem naquela música. A música faz tá no chacrinhão, na televisão, só que é rápido, né? Tá no chacrinho, na televisão, isso ajuda muito na minha divulgação. E aí, cara, eu podia fazer qualquer virada. Os caras me dão uma liberdade lá na Plebe Hood, que tem hora que eu falo assim, nossa, será que eu mereço tanto? Né? Tanta liberdade, os caras gostam do meu jeito de tocar, eles me dão liberdade, eles me dão abertura. E aí eu estava tocando lá nesse Ceasa, cara, e na hora que eu fiz essa virada, eu olhei para a plateia, aquele mar de gente, e umas 4 pessoas lá no meio do público, assim, um em cada lugar, as pessoas fizeram a virada junto comigo, assim, tipo air drum. E aí eu fiz a virada e aquilo mexeu comigo, tipo assim, caramba, velho, a música tem 30 anos que está registrada, o cara vem aqui e faz a virada junto. Eu podia ter feito qualquer outra coisa. Primeiro, eu teria frustrado aquela pessoa que ia passar batida. E segundo, cara, eu ia deixar de tocar para canção. E aí o mau conselho é assim, cara, toque para as canções, cara. Toque para as canções. Eu tenho técnica, eu ouço jazz o dia inteiro, tenho várias cartas na manga, mas eu toco para canção, cara. Eu sou igual o Tico Torres no Bon Jovi. Eu tento tocar o mais fidedignamente possível voltado para o disco. Porque as pessoas ouvem o disco, elas baixam o disco, elas compram o disco, elas se identificam com aquilo, elas vão para o show, elas querem ouvir aquilo. Então, com toda técnica, com toda precisão, com toda postura, eu tento tocar para canção. Acho que esse é o maior conselho. Atenda os anseios da canção. Depois você atende a sua técnica. Sempre esse o maior conselho. Conselho de vida para todo mundo agora. Então é isso. Muito obrigado pelas palavras e pelas histórias e resenhas. Um grande músico que você é para uma banda tão importante para o rock brasileiro como a Plebe Hood. Pô, legal, cara. Obrigado pelo espaço aí. A gente espera todo mundo nos shows. Espero você lá em Campinas para a gente trocar uma ideia pessoalmente. Beleza. E continuar, cara. Acho que o grande lance é esse. Você aí na sua demanda, eu na minha, e a gente falando de música e construindo a cena. E a caravana, como diria o D2, os cães ladram, mas a caravana não para. Vamos embora, vamos em frente. Se eu for lá, qualquer coisa, eu dou um toque para você lá na... Demorou. Pode me acionar no WhatsApp na semana, assim, para a gente organizar isso tudo aí. Vai ser um prazer. Vou levar você lá para você trocar uma ideia com os caras, tomar um Guaraná com a gente lá. Beleza. Abraço. Com Deus. Se cuida, Nicolas. Obrigado, cara.